Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós trabalharemos com o comando polígono e com o comando retângulo. Primeiramente, nós vamos trabalhar com o comando retângulo. O uso do retângulo é bem fácil, mas exige algumas orientações. Então, nós clicamos aqui no comando retângulo, ele vai nos pedir um primeiro ponto e um segundo ponto, e assim nós finalizamos um retângulo. É bem simples, mas tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar. Então, quando eu clico em retângulo, eu posso, por exemplo, indicar o chanfro de um retângulo. Por exemplo, eu quero aqui um chanfro de 50 centímetros, ponto 5. Ele pede um segundo ponto para confirmar, Enter. E agora sim, eu clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e eu tenho um retângulo chanfrado. Nós podemos ainda trabalhar com um retângulo que tenha as bordas arredondadas. Eu clico aqui em retângulo novamente e agora eu entro com fillet. Sempre no AutoCAD 2013 eu consigo trabalhar clicando aqui na linha de comando, tá? Então, por exemplo, eu quero um raio nesse retângulo. Eu quero um raio de 30 centímetros, ponto 3. E agora eu faço um retângulo com um raio específico aqui na minha borda. Então, eu faço um retângulo com bordas arredondadas. No mesmo local onde nós encontramos a ferramenta retângulo, nós encontramos também a ferramenta polígono. Basta clicar sobre a flecha e acionar a ferramenta polígono. Quando nós acionamos essa ferramenta, ela nos pergunta qual o número de lados do polígono. Por exemplo, aqui eu estou com 5 lados, que é provavelmente a última utilização desse comando foi feita com 5 lados. E então eu quero com 6 lados. 6, Enter. E aí ele me pergunta o centro do polígono. Eu clico em um ponto qualquer, ou em um ponto determinado, se eu estiver no projeto, e ele pergunta se eu quero inscrito ou circunscrito, ou seja, se ele está dentro ou fora desse círculo imaginário que ele está criando. Eu só vou teclar Enter como inscrito, e agora ele me pergunta o raio desse círculo. Tá? Então, eu posso determinar com o próprio mouse, posso definir também a orientação que esse meu polígono vai estar, se eu quero ele reto, se eu quero ele deitado, em pé, ou se eu quero ele em ângulo, tá? E eu vou clicar num segundo ponto para finalizar esse meu polígono. Tá? Se eu quiser colocar um raio específico, eu também posso. Eu vou entrar novamente com o comando, o número de lados é o mesmo, 6. Eu clico num primeiro ponto, que é o ponto central, teclo Enter novamente, e agora eu quero um raio de 1 metro, por exemplo, Enter. E aí ele faz dentro daquilo que eu preciso. Então, daqui do centro do polígono até a ponta, eu tenho 1 metro de raio. Os polígonos, eles nos permitem também criar triângulos. Então, entro com o comando. No número de lados, eu coloco 3, Enter. E aí, novamente, o mesmo processo. Eu teclo num ponto, teclo Enter, e aí eu posso definir o lado que eu quero esse meu triângulo, tá? Esse triângulo vai ser sempre um triângulo com os 3 lados iguais. Se eu quiser fazer com 3 lados diferentes, aí é melhor utilizar o comando linha para fazer esse triângulo. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com retângulos e polígonos utilizando as ferramentas da aba Draw. Treinei um pouquinho mais, eu espero vocês para a próxima aula.